Alô, bom dia, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um devocional. Um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Meu nome é André Rangel. Nos próximos minutinhos nós vamos estar caminhando um pouquinho na Palavra de Deus, conversando sobre um princípio que pode ser hoje edificante e transformador na sua vida e também orando juntos para que a gente tenha essa sexta-feira, esse fim de semana cheio da presença de Deus. Bom dia a todo mundo que está chegando agora. Rosivone, Ercília, Angélica, Paulo, Márcio, Adriana, Mônica, Cris. Prazer imenso estar com vocês. Em mais um minutinho a gente começa. A gente está ao vivo todo dia, de segunda a sexta, às 7 da manhã, em ponto. De vez em quando eu atraso sem querer, eu durmo um pouquinho. Mas a gente está sempre aqui nesse horário. E a gente está aí toda semana. A gente está lendo o devocional Experiências com Deus, do Henry e Richard Blackaby. Muito bom, excelente. Tem sido um prazer imenso compartilhar dessa palavra com você. Sempre tem um versículo para a gente estar trabalhando em cima dele e uma pequena meditação. Amém? Tudo bom, Elaine? Tudo bom, Vanessa? Mais um Paulo aqui. Helenita, Ana Paula. Amém. Bom dia, Cláudia. Cleise, tudo bem? Vamos lá, chegamos já aí a 20 pessoas com a gente. Vou ler para você hoje, dia 8 de maio, sexta-feira. E esse é o dia que o Senhor fez, né? Vamos nos alegrar nele, você não faz ideia, mas Deus pode fazer grandes coisas nesse dia. Você está preparado? Amém? Que Deus nos abençoe, então. Vamos lá, então, a leitura? 8 de maio. Para que você possa se maravilhar. Esse é o título. E é um pedacinho do versículo de João, capítulo 5, verso 20. Se eu não me engano, aqui está na Nova Versão Internacional. Diz assim, palavras de Jesus. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Amém. No livro de João você vai ver Jesus realizando muitas obras. João faz questão de sinalizar, né, que o que Jesus está fazendo tem um propósito muito específico. O próprio Senhor Jesus chama alguns dos seus milagres de sinais. No livro de João existe uma perseguição muito grande dos fariseus em relação a Jesus, porque eles não gostam do que Jesus faz, porque eles não querem que Jesus chame a atenção. E principalmente eles não gostam de como ele faz, porque Jesus curava nos sábados. Inclusive aqui em João capítulo 5 existe já essa indicação de que os fariseus estão chateados e começam a persegui-lo porque ele está fazendo cura no dia de sábado, que a religião deles não permitia que fizesse nada. Mas o próprio Senhor Jesus não está quebrando nenhuma lei, está informando a eles o que o sábado realmente é. E Jesus está falando de que, olha, não vou parar, quem está fazendo não sou eu, é o Pai que está fazendo. E o Pai, aí ele diz assim, ele ama o Filho e lhe mostrará tudo o que faz, para a admiração de vocês, para que vocês fiquem impressionados. Deus mostrará obras ainda maiores do que estas. Vamos lá, então? Jesus, consciente que seu papel era o de servo, nunca procurou iniciar uma atividade para o Pai. Mateus capítulo 20, verso 28. É mais uma vez Jesus dizendo, olha, eu não faço nada que o Pai não me mande fazer, eu primeiro não tenha visto ele fazer. Os servos nunca fazem a agenda. O mestre, sim.
O servo precisa estar tão alerta ao que o mestre está fazendo que, seja o que for que ele inicie, o servo rapidamente se junta a ele. Até mesmo o Filho de Deus não achou que sabia a melhor coisa a se fazer em uma situação. Ao invés disso, ele observava o Pai e a sua atividade, observava o Pai e a sua atividade, com S maiúsculo, e então se juntava a ele. Jesus conhecia o seu Pai tão bem que estava sempre muito sensível à atividade divina ao seu redor, reconhecendo de imediato onde o seu Pai estava agindo. Está acompanhando bem? Aqui a gente está vendo só o princípio de que Jesus, e ele faz questão de falar isso o tempo todo, ele nem aceita o crédito por aquilo que ele faz. Qualquer elogio que fazem a ele, ele fala, não fui eu, foi o Pai. Eu só sou aqui um servo nesse sentido. Muito interessante. É um filho, é a representação perfeita. Mas Jesus o tempo todo fala, é o Pai que está fazendo, ele começa, eu me aproximo, eu faço parte. É possível que nós estejamos tão ocupados tentando trazer Deus para a nossa atividade que sequer percebamos que Ele está agindo ao nosso redor. Trazer Deus para o que você está fazendo, frequentemente é só religião. É ignorar que Ele é Senhor e querer que Ele se adeque ao que você estabeleceu. Ele procura redirecionar a nossa atenção para que possamos nos juntar a Ele. Mas tendemos a ser autocentrados, avaliando as coisas sobre o prisma de como elas irão nos afetar. Precisamos aprender a ver os eventos da perspectiva de Deus. Então poderemos ver o nosso mundo de uma maneira bem diferente. Quando Deus colocar alguém em nosso caminho, procuraremos perceber se a pessoa já está ouvindo a Deus sobre a necessidade de salvação. Talvez Deus esteja confortando alguém em seu pesar. Pode ser que Deus esteja encorajando seu amigo que está enfrentando um desafio. Nós vamos então ajustar as nossas vidas de modo a nos juntar a Deus na obra que Ele está fazendo na vida dessa pessoa. Devemos viver cada dia em tremenda expectativa ao buscarmos ver onde Deus está trabalhando ao nosso redor. Quando nossos olhos estiverem abertos para a sua atividade, nós iremos nos maravilhar com as suas grandes obras. Amém. Amém. Nós estamos mais uma vez lembrando que vários dias aí a gente tratou um pouquinho disso, né? Desse senhorio, de que a nossa posição não é a de decidir, determinar o que deve acontecer e pedir para que Deus faça algo sobre aquilo. E às vezes até exigir isso, né? Porque quando Deus não faz a minha agenda, quando Ele não faz o que eu queria, muitas vezes eu fico chateado. Como se tivesse direito, porque eu não entendi que eu sou servo. Essa nossa meditação hoje, mais uma vez maravilhosa, está nos lembrando de que se nós formos maduros e honestos o suficiente, nós vamos estar sempre atentos ao próximo passo que Deus quer dar. Eu de vez em quando uso o meu próprio exemplo, mas eu não queria que você achasse que eu sou perfeito nisso, porque nada é mais longe da verdade, porque eu já falhei inúmeras vezes nesse quesito. Mas eu tenho motivos para ficar muito feliz das vezes em que eu fiz exatamente isso. Eu não tenho o menor problema de dizer para as pessoas que não estava nunca nos meus planos ser um pastor, ser um bispo, ser o responsável por uma igreja local ou por um grupo de igrejas. Longe, completamente, de verdade, longe dos meus sonhos mais doidos que poderiam existir. Para mim nunca iria acontecer. Por que aconteceu? Porque Deus aparentemente tinha esse plano. É o que eu entendo hoje, porque
E eu não sei se isso é suficiente, mas os resultados são bons. Então a gente pensa e a gente está se sentindo satisfeito. Quando a gente junta tudo isso, a gente tem uma paz muito grande que Deus está por trás daquilo. E o que eu quero dizer é o seguinte: lá atrás eu poderia dizer, não, eu vou fazer o meu plano. E o meu plano não é esse, Senhor. E aí o Senhor depois abençoou o meu plano. Isso aconteceu várias vezes, né? A vontade de fazer meu próprio plano toda hora aparecia. Mas eu posso dizer para você, quem me conhece bem vai confirmar. Com muita segurança eu posso te dizer que eu já desisti disso há muito tempo. Que eu já não tenho muitos planos. É de verdade. Quando alguém me pergunta hoje qual é a sua visão em relação à igreja, eu vou responder, olha, minha visão ficou lá atrás. Já não tem mais nada a ver com que a minha visão, porque não tem mais nada a ver, nem poderia ter a ver com a maneira que eu faço as coisas, ou enxergo as coisas. Em algum nível, o meu juízo sobre as coisas vai acabar até participando. Mas eu preciso ser dirigido, eu preciso que seja algo que Deus está fazendo. Então, em todo tempo, e nesse momento, agora mesmo, nessa sexta-feira, eu tenho que tomar algumas decisões que eu preciso estar atento. Porque se é Deus que está me levando para lá, vai ser uma bênção. Mas se é só o meu próprio sentimento, a minha própria vontade, eu preciso parar, respirar fundo, pensar e dizer, Senhor, se o Senhor não estiver nisso, não tem problema nenhum, eu não vou fazer, não vou participar. Vou abrir mão de algo que parece muito bom, parece grande, parece promissor, mas só se for da tua vontade, se é o que o Senhor quer. Por outro lado, tem algo que o Senhor quer que eu faça, que eu não me sinto à vontade, não me sinto disposto, não é confortável, parece que eu vou sofrer um pouquinho, mas não a minha vontade, sim a tua. E, queridos, seja algo que contrariou a sua vontade de um jeito ou do outro, sempre vale a pena. Aliás, ontem a gente terminou o nosso devocional falando isso. Olha, eu desafiei você nos próximos minutos, nas próximas horas, talvez você tenha a oportunidade de justamente fazer isso, de ir contra a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E eu terminei dizendo assim, pode fazer, você vai ficar muito feliz, sempre vale a pena. E hoje a gente está sendo lembrado mais uma vez que quem faz a minha agenda, e quando eu falo isso não estou falando da sua rotina pessoal, mas também um pouquinho, mas quem decide os próximos passos não é você, é Ele. Ah, pastor, mas às vezes parece que Deus não está fazendo nada. Ele pode não fazer nada e você pode aceitar isso. Você pode respeitar isso. Mas talvez Ele esteja fazendo sem que você perceba. Talvez Deus esteja agindo e não dando a você a percepção clara a respeito disso. E é de propósito. Porque talvez Ele esteja tentando testar você se você vai confiar nele quando nada acontece. Eu tenho pelo menos umas 2 ou 3 grandes questões na minha vida ministerial onde eu creio que Deus pediu para ficar parado e não fazer nada. E não é nem um pouco fácil. Porque você vê um monte de coisa acontecendo e você pensa, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que agir. E aí você lembra, mas se eu agir, vai ser eu agindo. Vai ser o meu plano. E eu não tenho total convicção de que o meu plano vai dar certo. E ainda que tivesse, seria o meu plano. E aparentemente, dar certo não significa que realmente deu certo. Mas quando é Deus, quando você se une ao que Ele está fazendo, não tem como dar errado. Eu queria lembrar com você uma passagem que tem no Antigo Testamento que para mim revela isso muito bem. Num determinado momento, o povo de Deus, como sempre, estava sempre sendo ameaçado por outros povos.
Isso é a coisa mais comum da história. Povos tentando conquistar outros povos. Até hoje isso acontece. Eu não acredito que isso vai terminar. A gente mora numa nação onde a gente nunca viu isso praticamente, né? Uma outra nação supostamente em guerra com a nossa nação para conquistar o território. O que a gente tem hoje são o que a gente chama das facções criminosas nas grandes cidades, tentando fazer exatamente isso, usando a força, a violência para conquistar território, a fim de estabelecer ali talvez algum tipo de poderio. Ok, a gente tem infelizmente, né, a gente tem uma ideia do que isso significa, mas a nação de Israel está hoje, e esteve talvez durante toda a sua história, em conflitos muito grandes. Lá atrás, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 20, existe uma... Deixa eu confirmar, eu queria tanto ser tão bom em guardar essas coisas, porque eu nunca lembro se é 1 ou 2 Crônicas, mas eu acho que é. Não, é 2, tá? 2 Crônicas, capítulo 20. A história de quando 3 grandes exércitos bem poderosos se uniram para atacar e para conquistar e para acabar de uma vez por todas com a nação de Israel. Essa era uma sentença de morte. A decisão estava tomada, eles já estavam a caminho, já tinham se acampado para a guerra. E chega a notícia para o rei, na época era o rei Josafá. Essa é uma das piores notícias que alguém poderia receber. Olha, existe uma ameaça de morte para todo o povo, para você, rei, e para todo mundo. 3 grandes exércitos acampados para entrarem aqui e para tomarem tudo. E aí Josafá começa a orar e ele faz uma oração que sempre chamou muito a minha atenção. Ele não começa chorando, reclamando com Deus, ele começa falando: Senhor, Tu és o Deus de toda a criação. Tu és Senhor sobre o universo. Ele primeiro lembra do lugar que Deus ocupa, grande acima de tudo. E Tu és o nosso Deus. O Senhor não é o Deus dos Moabitas. O Senhor não é o Deus daquele grupo ali contrário a gente. Não, o Senhor é Deus de Israel. Não foi o Senhor que nos deu essa terra? Estão tentando tirar a gente daqui. Essa oração é interessante. Mas nisso tudo, a Bíblia diz que Josafá estava com muito medo. E todo mundo que ouviu a notícia também estava com muito medo. E quando você está com muito medo, você entra num estado onde você ou vai ficar completamente paralisado e vai ficar ali, não tem o que fazer, ou você vai tomar decisões precipitadas. Você vai fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, vamos fazer a nossa parte, não podemos. E faz sentido isso. Afinal de contas, a ameaça é real. Mas vem a palavra de Deus para Josafá e fala assim: olha, fica em paz, fica tranquilo. Ele, como Deus sempre faz, né? Ele fala: não temas. Mesmo quando você está desesperado, ele vem e fala que não precisa, não fica com medo. Isso é tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão desafiador. Como que o Senhor está me pedindo para não ficar com medo? Olha o tamanho dessa circunstância. Mas era a realidade. E Deus fala: olha só, tomai posição de guerra, mas não façam nada. Fiquem parados. Na oração de Josafá, ele já fala: Senhor, nossos olhos estão em Ti. E Deus comanda uma coisa completamente diferente. Ele fala para que todo o exército e todo o povo comece a cantar louvores. Quando foi que isso deu certo? A gente vai cantar e os inimigos vão embora? O que vai acontecer? Só porque eu estou cantando? Mas eles resolveram obedecer. E eu acho que a parte mais difícil não foi cantar louvores, foi de tomar posição e ficar parado. Eles estão com uma espada na mão, na verdade a espada está embainhada, eles estão com a sua lança, com o seu escudo, com a sua armadura, um pequeno exército de Israel, e eles estão pensando: não é para fazer nada, nós vamos subir esse monte, nós vamos nos encontrar no vale
com um grande exército gigantesco e a gente vai ficar parado. Então tá, vamos morrer. Estamos indo para a nossa destruição. Porque ficar parado é morte. E muitas vezes é. Especialmente quando Deus falou, não falou para você ficar parado, mas quando Deus fala para você ficar parado, isso é tão poderoso. Então, como eu disse para você, pelo menos umas 2 ou 3 vezes na minha vida, eu fui muito tentado a não ficar parado e Deus tinha mandado eu ficar. E até hoje eu sou muito grato a Deus por ter obedecido. Eu sou grato a Ele por ter me dado a força necessária, a resiliência. Mas a responsabilidade é nossa, tá? De obedecer. E esse exército chega lá e tem uma das visões mais, ao mesmo tempo, horríveis, mas maravilhosas. O inimigo havia sido totalmente destruído. Totalmente destruído. Um mar de corpos mortos de todos aqueles inimigos de Israel. Não precisaram fazer nada. O que aconteceu? A ameaça era tão grande e hoje ela não existe mais. O que estava me provocando um medo tão grande ontem, eu não precisava ter medo nenhum. O que estava me deixando desesperado, achando que eu ia morrer, que era o final da minha vida. Agora eu descubro que Deus já sabia tudo e Ele foi na frente. Ele não foi pego de surpresa pelo que eu fui pego de surpresa. Será que não é exatamente assim com a gente? Você está preocupado com alguma coisa, ansioso, querendo fazer algo. E em algum momento, um pouco mais à frente, você vai descobrir que não precisava ter ficado preocupado. Que Deus sabe de tudo. E Ele guia você um passo de cada vez. Se você decidir que Ele é o Senhor, que não é você, que é Ele que manda, que é Ele que decide, você só obedece. Esse é o melhor lugar, é o lugar mais seguro que você vai encontrar na história da sua vida. Apenas obedecer. Obedecer e mais nada. Não, eu vou obedecer, mas eu vou fazer... Não. Só obedece. Não inventa mais nada. E a direção de Deus é extremamente poderosa. Nunca falha. Então, o nosso devocional de hoje está nos lembrando que nós não deveríamos ser os iniciadores. Agora me entenda. Obviamente tem responsabilidades que são nossas e algumas iniciativas são importantes. Claro que são. Deus deu ao homem a habilidade, a capacidade e a responsabilidade de ser iniciador em uma série de coisas. Deus já deu a você algumas ordens, você não precisa mais perguntar para Ele, pode só fazer. Por exemplo, o marido que você precisa ser e trazer proteção, cuidado, segurança para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos. Deus não precisa te orientar de novo. Você pode olhar para a palavra e lembrar disso. Você pode se unir a outros homens e lembrar dessa responsabilidade. Mas você já sabe que é sua. Então você não precisa esperar mais. Não, vamos ver o que Deus vai falar. Não, você já sabe. Mesma coisa para as mulheres. Né? E para todos nós. Você não precisa esperar Deus te falar, não, eu queria que você perdoasse fulano. Ele já falou muitas vezes. É só obedecer. Então agora é a sua vez, e agora você deve iniciar o processo para que a reconciliação aconteça. Legal, apenas alguns exemplos aí que eu estou colocando, mas quando você não sabe o que fazer, porque um desafio é muito grande, cuidado para não se precipitar. Não é você que é o Senhor da sua vida. Ele é. Você apenas vai obedecer a direção dele. Gostei muito de como começou o nosso devocional, né? O servo não faz a agenda. O mestre, o Senhor é que faz a agenda. Ele é que decide. Você só vai até lá.
e ver o que o Senhor quer que eu faça. É isso aqui? Então tá. O próximo passo é seu, mas é porque Ele dirigiu você. E olha, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se você disser, pastor, eu nunca imaginava que isso ia acontecer na minha vida. Porque a coisa mais normal do mundo, quando você segue a Deus, é que os seus planos eram muito pequenininhos. Os planos dele são bem maiores. E eu quero repetir, olhando bem nos seus olhos aí, né? Ele tem um plano para você e não é pequeno, nunca é pequeno. Às vezes parece pequeno, mas é de fazer grandes coisas e muita gente ser afetada quando você apenas obedece. Mais uma vez a gente volta para esse mesmo lugar. Ouvir e obedecer. Qualquer outra coisa nem precisa fazer parte da equação. Não precisa. Ah, pastor, mas tem tantas outras coisas. Elas vêm depois, em segundo plano, como uma consequência, às vezes até uma consequência natural da sua obediência. Você vai ficar surpreso que quando você obedece a Deus, Ele resolve um monte de coisa que você achou que era você que ia resolver. Ia dar trabalho, ia gastar tempo, mas já está tudo resolvido. Por quê? Porque você resolveu obedecer. Porque a sua decisão não foi ser o dono, o Senhor, né? Aquele que faz tudo e resolve tudo. A única resolução é obedecer. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. Isso é poderoso e vale a pena. Eu temo muito desobedecer a Deus. Eu espero que eu esteja sempre sensível à sua voz. E eu sei que de vez em quando em algumas coisas pequenas, eu já desobedeci e às vezes desobedeço. E eu detesto quando isso acontece. Não é bom. Mas eu amo quando, apesar de tudo, das minhas vontades e das circunstâncias, a gente vai lá e obedece. Sempre é muito bom. Não falha. Amém? E aí? Vamos deixar Ele ser Senhor? Ou vamos ficar brigando por esse lugar? Eu que vou decidir? Eu que vou escolher o meu caminho? E vou pedir depois para Ele me abençoar? E se Ele não abençoar, depois eu vou me dar muito mal e vou pedir perdão? Ou então vou reclamar com Ele porque Ele não veio fazer o que eu esperava que Ele fizesse? Ou eu vou simplesmente me render ao Senhor do Universo e obedecer? O lugar mais alto da adoração é a obediência. O que Deus mais se agrada não é da nossa linda voz cantando a Ele, mas da nossa disposição em obedecer. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, pelo novo dia. É um novo dia, é o dia que o Senhor fez. Hoje nós temos decisões para tomar. Hoje nós temos, Senhor, uma série de questões para resolver. Hoje nós temos talvez conflitos que vão aparecer. Nós temos, meu Pai, que decidir sobre questões do relacionamento, das nossas finanças. Vamos precisar talvez comprar algo ou pensar bem se devemos comprar. Hoje é dia, meu Pai, talvez de tomar decisões que vão gerar bons hábitos na nossa vida, de irmos contra a nossa própria preguiça, estabelecermos certas disciplinas. Hoje é dia de decisões. E nós, meu Pai, não sabemos fazer isso muito bem. Nós precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo. Nós precisamos que seja o Senhor a voz de autoridade máxima na nossa vida. E nós nos dobramos e nos rendemos hoje, Senhor, à Tua direção. Porque Tu és o Senhor, nós somos os servos. Tu és o Pai, nós somos os filhos. E nós queremos, meu Pai, ser essa qualidade de gente, essa qualidade de filhos, daqueles que ouvem e obedecem. Isso é bom para todos nós. Isso é benefício, progresso, crescimento para todo que confia em Ti. Porque o Senhor não falha. Mesmo quando parece, o Senhor vem e diz, não temas, eu estou com você.
Que hoje, meu Pai, pessoas sejam mais uma vez inspiradas pelo poder da Tua palavra a confiar em Ti. E isso vai mudar o nosso dia, a nossa semana, vai mudar a nossa vida e a nossa história. Nunca falha. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, que nós sejamos sempre, sempre, sempre aqueles que estão ouvindo e obedecendo, sejamos reflexos desse amor na vida de outras pessoas, sejamos úteis ao Teu propósito e a gente nunca fuja desse lugar. Nós oramos, meu Pai, te pedindo a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Oh, coisa boa. Coisa bom demais, né? É isso aí. Estamos chegando aí no finalzinho de semana. E no domingo, agora é Dia das Mães, já tem até gente aqui dando parabéns e agradecendo a Deus por todas as mães. Que Deus abençoe você. Mãe é um lugar muito, muito, muito honroso que Deus deu para muitas mulheres. Que assim seja na sua vida, que a sua missão poderosa de mãe, primeiro, você saiba que Deus está com você, Ele tem colocado pessoas perto para te ajudar, não, você não precisa ficar sozinha, né? Tem hoje todo tipo de mãe, tem mãe que tem um pai ali do lado dando uma força muito grande, às vezes nem tanto, às vezes não tem ninguém, aparentemente, mas olha, Deus nunca vai deixar você sozinha, tá? E muito obrigado por cumprir com fidelidade o seu papel, a sua responsabilidade. Talvez essa mensagem de hoje seja para você também. O que você vai fazer agora? Você vai ouvir e vai obedecer à direção de Deus e você vai ficar muito feliz de que Ele nunca te desampara, está sempre contigo. Bom demais estar com você essa semana toda. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia e por você que está assistindo depois. Que bom que você está fazendo isso. Que Deus fale ao seu coração hoje mais uma vez. Bom dia a todos. Tenha uma ótima sexta-feira. A gente se vê nesse domingo aí, ou então segunda-feira, 7 da manhã. Deus abençoe e até a próxima.